Bem-vindos a mais um episódio do Jogo de Sucesso, o podcast da M8. O meu nome é Thiago Delagnolo, hoje eu estou aqui com o meu colega sócio Gil Silva e a gente vai ter uma convidada aqui sensacional para você. E a história dela é muito linda, tá? Tanto de vida quanto de empreendedorismo. Ela vai poder estar contribuindo um pouquinho com a gente e com você que está acompanhando a gente, né, Gil? Com certeza. Como eu estava falando agora há pouco, a nossa convidada já estava na minha lista há bastante tempo, porque eu sei que é uma história linda. Então eu quero apresentar a Mari Bailer, da BDS, que eu tive a honra de conhecer há um tempo atrás e hoje está aqui para compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Seja bem-vinda, Mari. Tu quer falar mais alguma coisa? Além do que ele te apresentou? Ou é isso aí? Vamos seguir. E aí, Mari? Aquela pergunta, onde tudo começou, né? Na questão de empreender, na questão profissional. Qual foi o começo? Bom, eu sou contadora de formação, né? Iniciei a minha carreira numa empresa como secretária, passei por um outro grupo maior, também comecei na microfilmagem, fui crescendo para contabilidade, depois para assessoria fiscal, me formei, saí, empreendi num negócio de uma loja, né, por um pequeno período, meu chefe me chamou para voltar, voltei para a área da contabilidade. Fechou a loja que tu tinha? Fechei. Trabalhei vendendo de porta em porta para começar, para juntar capital. Trabalhei 6 meses assim, comprei um carro, comprei uma loja, né? Claro que com pouco capital de giro, eu fiz um negócio com os confeccionistas que eu conhecia, levava o produto para a loja, vendia e fazia o acerto de contas, né? Foi uma experiência maravilhosa, mas com todas as dificuldades por falta de capital, meu antigo chefe me convidou para voltar, voltei a trabalhar nesse grande grupo. Voltando para lá, comecei a fazer uma especialização em Direito Tributário, encontrei um colega de faculdade, ele me levou para o escritório que ele trabalhava. Lá eu fiz contabilidade de uma empresa de comércio exterior. Essa empresa foi vendida para uma multinacional e eu fui contratada como contadora. Isso até as crianças nascerem. Pós-parto, fiquei aqueles 2 anos em casa, cuidando das crianças. Passei pela BDS, onde eu estou hoje, mas na época meu marido tinha outros sócios. Passei lá como administrativo. O grupo comprou uma confecção que já estava falida para a gente reformular e retomar ela e vender para o mercado. Lá eu fiquei durante 12 anos e essa é uma experiência muito legal de compartilhar, porque lá nós tínhamos uma marca bem forte, um conhecimento nacional, era uma marca famosa, uma marca muito boa, toda uma estrutura de 30 anos, mas que não fluía. Então ali eu comecei a ter contato com as energias que hoje eu tanto gosto e estudo, né? Eu sempre achava interessante, né? Poxa, eu solto um aparelho aqui, ele cai no chão. O que é isso, né? Essa coisa invisível que puxa o aparelho para baixo, né? Uhum. E quantas outras energias regem as nossas vidas e a gente nem conhece, né? Então eu vi o quanto os emaranhamentos causados pelo longo da história daquela empresa, né? Onde muita coisa acontecia lá que não era muito legal. Então, tudo isso energeticamente vinha com a marca, vinha com a empresa. E aí, como o universo sempre é sábio, coloca a gente no lugar que a gente tem que ficar, eu ainda aluguei uma sala que era um portal, como chama, de umbralino. Então, assim, o fluxo de energia lá era muito forte. E aí você em contato com aquilo e começando a estudar. Lá na época começou o movimento das constelações sistêmicas, né? Uhum. Eu tinha uma colega que era diretora da Menegote na época, lá de Jaraguá, e ela foi para a Alemanha fazer um curso com o Bert Helling. Então ela trouxe essas novidades e foi aí que eu pude então desenvolver um pouco melhor esse negócio e também chegar à conclusão que não valia mais a pena. Então, com 12 anos de confecção, a gente resolveu encerrar as atividades porque o emaranhamento era tão grande e não valia a pena. Então, nesse momento,
Eu voltei para casa, era o início da pandemia. Tá, só para ver se eu acompanhei, porque a tua história é muito rica. A empresa que teu marido tinha era a confecção. Não. Era tua. Não, a confecção é uma empresa que o grupo que eu trabalho, a BDS, comprou com o objetivo de retomar, de reorganizar e devolver para o mercado. Mas nesse momento, teu marido já estava na contabilidade. Ele sempre foi contabilidade. Eu que saí do grupo para tocar a confecção. Entendi. Alguém tinha que tocar a confecção, né? Italiano, quando é difícil, estou aqui, né? Então, fui eu. E aí, depois aí de 12 anos, resolveu encerrar? Daí, resolvi encerrar. Então, sabe aquele cansaço né? Só vou tirar uma licença prêmio. Vou ficar pelo menos um ano sem fazer nada. Daí, fiz me inscrevi em curso de psicanálise e tal. Foi junho de 2019. Em setembro, apareceu os metástases. Ele já havia tido um tumor de câncer há 7 anos atrás, curou tranquilamente e voltou. Então, dali em diante, a gente começou a focar na cura dele, né? E aí foi indo. 2020, então, eu voltei para a empresa BDS, que é o escritório de contabilidade que hoje eu toco. Voltei porque ele já não estava mais podendo ir. Então, ficamos uns 2 anos e meio até ele vir a falecer, tocando o escritório e tentando a cura dele, né? Então, nesse processo, a gente conheceu muitas terapias, a gente conheceu muita gente interessante, inclusive foi aí que eu conheci o Giovanni, né? Então, quando ele veio a falecer, eu já estava bem amparada, né? Eu já tinha feito terapia com o Giovanni, já estava num processo de aceitação e tudo mais, né? E aí veio o grande desafio, né? O que fazer, né? Porque o meu relacionamento era aquele relacionamento padrão, né? O padrão da minha família, né? Que a mulher vivia para o marido, para a família, né? Os sonhos eram do marido. Então, a gente vivia uma vida do conjunto, mas focada nele, né? Quando ele falta, aí vem a pergunta, né? E agora? O que você vai fazer? Né? E aí começou todo aquele movimento de autoconhecimento, né? Primeiro eu precisava me situar, saber o que eu queria realmente, né? Perguntas básicas, por exemplo, eu tomo vinho porque eu gosto ou eu tomo vinho porque ele gostava? Eu gosto de ir a tal lugar porque eu curto ir ou porque ele curtia ir e eu ia só acompanhar? Quando a gente começa a abrir essa caixinha, ela não tem fim. Ela não tem... Aliás, né? ela nunca vai ter fim, né? Porque Nunca. o autoconhecimento é uma coisa que a gente vai construindo. Mas ele é fundamental para você dirigir a tua vida, né? O que a Mari quer para o futuro, né? Eu tenho um conceito de liberdade. Como eu sei que eu sou livre? Quando eu entendo o porquê das minhas escolhas. Exatamente. Vou pegar o exemplo do vinho ali, né? Será que eu estou escolhendo esse vinho porque realmente gosto ou é por influência dele? A partir do momento que a gente começa a ganhar consciência um pouco mais disso, a gente vê, eu tenho tendência a pegar o vinho por causa da influência dele. Sabendo disso, será que nesse momento eu quero vinho? Nesse momento, não. Mas com essa consciência, amanhã eu posso fazer a mesma reflexão e eu posso dizer, não, agora eu quero. Hoje eu quero. Só que no dia a dia, a gente já, como terapeuta, eu percebo assim, no dia a dia, a gente já não consegue se perguntar no momento. Então, acaba indo no fluxo dos amigos, do companheiro, da companheira, do meio que a gente vive, né? Então, e é difícil. É difícil, eu vou relatar rapidinho. Quando eu fiz uma das formações, eu não bebo nada alcoólico e no dia da formatura estouraram champanhe e todo mundo estava com uma taça. Eu brindei, peguei a taça e coloquei na mesa. Aí um colega, ele veio e ele falou assim, você não vai tomar? Daí eu falei, não, eu já brindei, eu não bebo, e questão minha, não tenho nada contra. E ele falou, mas qual é o problema você beber? Daí eu falei, o problema é que eu não quero. Então, assim, ele ficou numa insistência que se eu já não tivesse autocontrole, provavelmente eu ia ceder só para agradar ele, porque todo mundo estava bebendo. Eu falei, não, mas pode servir, se você quiser, sinta à vontade, mas eu não tenho necessidade de beber, eu não vou beber. E no momento até pareceu que eu fui grosseiro com ele. Mas ele entender também o meu lado, que eu não tenho vontade de tomar e eu não vou tomar. Então, muitas vezes a gente nem percebe. Que choca, né? Quando a pessoa acha que o jeito certo é só beber vinho, ao invés de outra bebida, pegando esse exemplo, quando ela vê alguém tomando outra bebida, tendo uma atitude que dissoa daquele padrão que ela tem, tipo assim, como assim você está optando por não beber? Não é normal, vamos dizer, né?
Mas nós intrépidos aqui, nós vamos muito longe. Eu nós tenho muito longe, uma pergunta que seria assim... Mari, como que estava a empresa quando tudo aconteceu? Posso botar uma pergunta que antecede? Como foi começar a trabalhar com o marido? Trabalhar com o marido? Vim para... Porque, vamos lá, antigamente é aquilo que você falou. Era para a mulher ser a coadjuvante, né? A mulher era muito colocada nesse papel coadjuvante e também como a dona de casa, certo? Daria para dizer que você foi disruptiva, considerando o meio, né? Como é que foi isso? Bom, eu vim de uma época que marido e mulher não eram admitidos na empresa, né? Então, tinha-se até o hábito de quando dois colegas começassem a namorar, um deles sabia que ia ter que sair, né? Então, quando eu fui para a empresa, a primeira vez, eu fui com aquela situação assim, ó, vai lá, faz o trabalho, mas não te mete porque nós temos outros sócios. Tipo assim, só até eu arranjar alguém para aquela vaga, né? E no final, do jeitinho, eu já estava administrando, já estava conversando com os colaboradores, já estava fazendo todo esse processo. Mas existia aquela hierarquia, vamos dizer assim, né? Então, era ele que estava no comando e eu estava ali também como coadjuvante, né? Então, esse foi o trabalhar com ele, né? Eu tinha um chefe que era meu marido, né? Que era uma bosta, né? Vamos dizer, desculpa o perdão da palavra, mas assim, no final, por mais que você quisesse separar, né? Você levava coisas do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Não tem como separar 100%, né? Isso não é legal para o casal. Porque você não tem novidade. A novidade que você vai falar é sobre o teu negócio, que é o negócio dele, né? Então, assim, limita muito, né? Quando cada casal tem a sua função, quando você junta, você tem novidade. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E quando você está no mesmo meio, não tem novidade, né? Eu acho que limita muito o casal. Foi algo natural para ti começar a trabalhar, empreender, tocar negócio? Ou teve alguns desafios, como talvez muitas mulheres passam disso de, vou dar um exemplo, né? Vou abrir mão de cuidar dos meus filhos ou da minha casa para ir trabalhar. Isso não aconteceu contigo? Ou aconteceu? Como é que foi o desafio de dar esse passo? Bom, eu tive a graça de nascer num ambiente rural, né? Meus pais plantavam arroz e a minha mãe era a pessoa que sempre incentivou a estudar. Então, ela já colocava na nossa cabeça desde pequeno, vocês querem ter uma vida melhor, vocês têm que estudar. Então, diante desse conceito dela, ela sempre dizia assim, se você quer ter uma vida melhor do que a minha, estude. Porque ela cuidava da casa, ela plantava arroz, ela ia para a roça. Então, isso já veio com a gente. Então, eu nunca me vi como uma dona de casa, só isso, né? Eu sempre já me vi como alguém fazendo algo diferente. Agora, empreender, estar à frente do negócio, dirigindo, como hoje eu estou, isso não passava pela minha cabeça. Isso era uma coisa assim que... Não é que eu tinha repulsa, eu não passava. Eu simplesmente era alguém que estava ajudando no contexto, né? Então, esse foi um grande desafio, né? Saber que tudo depende primeiro de mim, né? Da gente, né? E aí, voltando àquela minha pergunta ali, Thiago. Como que a Mari encontrou a empresa? Como que era a empresa? Antes de acontecer aquela semana que antecedia, né, a perca, e a Mari vê que aquela empresa estava ali agora. Nós tínhamos um escritório de contabilidade de 30 anos com todas as características de um escritório, né? O escritório de contabilidade contador trabalha para dar conta do serviço, né? Nós já tínhamos um nome diferenciado no mercado, porque a BDS surgiu da terceirização de um grande grupo, então a gente já tinha um know-how de trabalhar com grandes empresas, mas o que imperava lá, como eu gosto de falar da vibração, né? Era um ambiente pesado, tudo era difícil, o cliente era complicado, então era uma coisa difícil, era uma empresa pesada, né? E qual foi o meu grande desafio e o meu grande incentivo? Transformar essa empresa, esse escritório de contabilidade, numa empresa de assessoria contábil, no qual nós trataríamos
como uma empresa que tem administrativo, que tem desenvolvimento de pessoas, e no qual a gente vendia produto. A gente deixava de fazer a contabilidade para vender o produto de contabilidade, o produto de departamento pessoal, o produto societário. Então, é uma visão diferente, onde lá nós já tínhamos um plano de carreira de 20 anos, que ninguém olhava, né? Então, agora a gente trabalha com um plano de carreiras, né? Ainda em desenvolvimento, mas bem mais atualizado, no qual a pessoa pode crescer gerindo pessoas, mas ela também pode crescer se especializando, onde a gente oportuniza esse crescimento, porque o que mais importa numa empresa de prestação de serviço é o colaborador. Porque a nossa matéria-prima é o serviço do colaborador. Então, a gente entende que para a BDS crescer, para a empresa crescer, ela precisa ter uma mão de obra qualificada, um produto diferenciado no mercado. Então, esse movimento dos 2 anos que eu atuei foi com esse objetivo, de transformar não numa empresa gigante, a maior do Brasil, mas uma das mais importantes do Brasil a nível de atuação do mercado. E é para isso que a gente trabalha. E essa era uma visão que não existia não na existia, empresa. Não. Isso faz 2 anos. Faz 2 anos. Nós tínhamos... o grupo era o escritório e uma empresa de consultoria. Então, a empresa de consultoria fazia o trabalho de consultor. E era nesse ambiente que o meu marido mais tinha realização. A contabilidade era o que tinha surgido, era a base de tudo, era o início de tudo, mas era onde ele focava mais, era na consultoria. E aí, quando a Mari entra, eu sei que mudou o espaço, né? Então, Sim. O local aí que eu digo que conta a vibração. Aí que eu digo que faz a diferença você ter conhecimento das energias que acabam regendo a vida das pessoas, consequentemente das empresas. Eles estavam 10 anos procurando uma sala nova. Nós estávamos num ambiente com poluição sonora, mal ventilado. Sabe aquela que você aluga uma sala, daí cresce, baixa a parede, aluga do lado, baixa outra, aluga outra. Então era um ambiente sem nenhum desenho, sem nenhum fluxo de informações, nada, sabe? Então, quando eu cheguei, tinha esse histórico de 10 anos procurando sala. A hora não era do tamanho adequado, a hora não tinha restaurante próximo, a hora não tinha estacionamento para os colaboradores, né? E eu foquei, não, eu preciso de uma sala energeticamente assim, criei ela na minha mente. E eu só não mudei em dezembro de 22, que eu iniciei em julho de 22, porque veio o resultado das eleições, veio todo aquele vai, não vai, o que vai acontecer. Eu segurei o projeto por 15 dias e aí eu perdi todo o fluxo de trabalho, então a gente demorou 2 meses a mais. Então, em fevereiro de 23, eu me mudei para a sala nova, um ambiente amplo, com designer, com ventilação, maravilhoso, um ambiente moderno, né? Bem decorado, bem bonito. Então, foi o primeiro passo, né? Fazer com que os colaboradores entendessem a importância da empresa. Ô Mari, tu falou ali nessa questão de colaboradores, né? E eu vejo que dentro do rol e dos empresários que eu atendo hoje, talvez é uma das maiores dores. Tá entre as maiores, né? Conseguir montar um time que vista a camisa da empresa, que viva os valores da empresa e que funcione ali. Tu conseguir fazer... É o que tu falou, pô. Uma empresa de prestação de serviços, ela depende fundamentalmente de mão de obra. Então, se tu tens um funcionário ali dentro que ele não está alinhado com tudo isso, que ele não tem o desejo de estar alinhado, né? Torna tudo muito difícil. Eu já assim, o que eu já ouvi de casos de cliente que teve... Não é só não ajuda, atrapalha. Literalmente atrapalha. Ao ponto de chegar a estragar processos, dar prejuízos e daí por diante. Eu vi ali que tu falou muito nesse contexto das pessoas, né? De como tava e como o que você precisou movimentar. Aprofunda um pouquinho isso pra gente, por favor. Quando você começa a ancorar os teus valores, a ancorar o que você quer para a empresa, você acaba movimentando energias.
Então, essas pessoas que não estão vibrando nessa sintonia, elas automaticamente saem. Então, tu tivesse muita evasão. Teve muito Bastante, turnover ali. Bastante. Então, essas pessoas acabam se desligando e vem outras pessoas conectadas com esse propósito. Hoje tu tem quantos funcionários? 40. Desses 40, quantos são da época antes da Mari? Eu acho que uns 30%. A maior parte veio depois. Olha como a ambiência... Né? E isso vale para clientes, isso vale para fornecedores. Mudou tudo. Vai mudando. Porque você vai impondo o seu ritmo, os seus valores, né? E as pessoas que não têm esses valores, elas vão saindo. Não conecta mais, né? Não conecta mais. Então, não foi só colaborador, foi clientes, fornecedores também teve essa mudança. Na época, a gente não perdeu nenhum cliente, né? Nós, como um escritório de contabilidade, o contador é o que segura, que conduz, né? Na época, não, a gente não perdeu nenhum cliente, porque a gente já tinha uma equipe grande estruturada e também os 2 anos de afastamento dele, então, fizeram com que o cliente permanecesse por conta da confiança que tinha nele e também deu tempo dele entender que a equipe também sabia fazer do mesmo jeito, né? Fazer uma transição ali. O que vai trocando são aqueles clientes que não querem crescer, não querem se organizar, não querem seguir a legislação. Então, esses a gente não consegue trabalhar, né? Uns eles saem, outros a gente pede para se retirar, mas isso faz parte do processo, né? Ô, Mari, vamos lá, eu estou imaginando aqui, você me corrija se eu estiver errado, mas você entrou numa empresa que foi a cultura, os valores já estavam construídos. Exatamente. E pelo que você está me falando, não era aquilo que você acreditava ou queria. Os valores bons, eles nasceram, né? Então, vou falar agora um pouquinho da sistêmica, né? Que também que ajuda muito a empresa. Então, eu sou formada em constelação sistêmica clássica empresarial. Então, você entender esse processo, né? Então, quando uma empresa nasce, ela tem um propósito. E toda vez que o diretor foge desse objetivo, a empresa fica fraca. Então, também tive a graça, né, no período que eu estava em formação, logo em seguida ao falecimento, foi o módulo empresarial na formação. Então, lá, como estudo, a gente colocou a BDS, né, um representante para o Mário Celso, um representante para a Mari, que ia dirigir, um representante para a empresa, para o cliente, para os colaboradores. Então, foi tudo colocado no campo com as suas representações. Então, lá aparecia uma empresa, a pessoa que estava representando forte, robusta a empresa, todo mundo conectado, né? O Mário mesmo, do lugar que estava feliz com aquilo, né? Então, assim, estava um cenário muito bom. E aí ela disse assim, olha, como a gente está em estudo, nós vamos fazer um teste. E ela mandou a minha representante falar para o Mário o seguinte, a partir de hoje, a BDS vai trabalhar só por dinheiro. Gente, vocês não têm noção o que aconteceu com o campo quando ela falou isso. A empresa caiu, os clientes viraram de costas, os colaboradores também. Foi um caos. Então, assim, para quê? Para mim entender que se eu não seguisse o propósito da empresa, eu perderia minhas forças, né? Então, também no exercício ela disse assim, não, então, agora a minha representante fala o seguinte para o Mário, olha, eu vou tocar, vou seguir o propósito, né? A BDS nasceu para auxiliar o crescimento e desenvolvimento dos clientes, a gente vai continuar nessa linha. Eu só peço autorização para fazer transformações necessárias para equalizar o momento presente e tal. Nesse momento, tudo voltou. Empresa forte, Mário sorrindo. Então, assim, dali eu já entendi que eu tinha que aproveitar tudo que foi bom, que transformou, porque na realidade eu não fiz uma grande transformação na empresa. A empresa já tinha esses valores, só que eles estavam meio confusos ainda. Os próprios colaboradores não enxergavam isso, os clientes também não. Então o que eu fiz? Eu peguei o que tinha de bom, ressaltei, publiquei, né? Nós tornamos isso visível através das redes sociais. E então assim, eu ancorei a energia que já estava lá
e modifiquei o que precisava ser modificado. Ou seja, tudo tem que ser leve, tudo tem que ser crescente, né? Nós temos que fazer parte sempre da solução, nunca do problema, né? Então, foi isso que eu fiz com a BDS. Importante, a gente tem um podcast que fala de propósito. Eu fiz com o Thiago. E a importância que naquele podcast a gente queria ressaltar o quanto a gente deve ter propósito, né? Tanto de vida pessoal como de uma empresa. E o que a Mari está relatando que houve mudança de quem estava dirigindo, houve mudança de local, todas as mudanças, mas o propósito da empresa ela não podia ser mexido. Ele não pode ser mexido. Então, é diferente do propósito pessoal. Então, né, para as pessoas que estão assistindo, querem entender um pouco mais e botar propósito na sua empresa, né, porque muitas vezes ela não tem um direcionamento e por isso que às vezes não flui, porque ela não sabe por que ela nasceu. Né, e a gente precisa saber. Tem um podcast que a gente fez especialmente sobre propósito e a Mari hoje está relatando, né, que ela tem um propósito de vida, mas a empresa tem um propósito também. Também tem. E nesse contexto ela não poderia ser mexida, porque ela iria mudar daí completamente. E eu vejo assim que você pode ir modificando, mas você tem que seguir na mesma linha, com os mesmos valores. Porque a empresa é um órgão vivo. Né? Ela não é, ela é formada por aqueles sócios, mas ela tem uma vida própria. Porque pode sair um sócio, a empresa continua, troca, entra, mas o propósito inicial precisa existir. E as pessoas que estão lá precisam conhecer, porque senão também não conecta. Se não está claro na cabeça do dono, como é que ele vai atrair pessoas que vibram nessa sintonia? Não tem. Então você pegou uma empresa que tinha bons valores, tinha um bom propósito, mas isso não estava instalado na cultura. Exatamente. Quais foram os desafios que você enfrentou? Porque, vamos lá, chega a Mari, que aos olhos da equipe lá, eu imagino que ela chegou agora. Ela chegou Tem o agora. respeito de dona, lógico, mas... Mas ela é mulher. Ainda Ela tem chegou isso. agora. Ainda tem isso. Ela viveu a sombra do marido que sempre estava na direção. Como foi isso? Conte para nós. Porque foi uma contra... Sim, eu trabalho com homens. Os meus líderes são homens. Eu perguntei isso, mas vai muito mais fundo, tá? Por quê? Porque eu vejo a dificuldade que os empresários têm de conseguir um contra uma equipe inteira, entende? Tipo, acaba sendo ele tendo que puxar muitas vezes um time inteiro para ou construir ou reverter uma cultura instalada que não é aquilo que queria. Como foi isso? Bom, tudo começa você plantando as sementes, né? Então, o que eu fiz? Comecei a conversar, comecei a mostrar, comecei a trazer fatos, né? E, na prática, como contadores, né? Racionais, homens, você tem que dar o exemplo, né? Então, assim, no começo eu falava e não entrava muito bem. O que eu fazia? Limpeza energética, ancorava os meus valores. Então, fiz todo esse processo que não se vê para ajudar, mas na prática o que acontece? Eu ia convencendo. Olha, se a gente fizer assim, vai dar esse resultado. Se a gente fizer assim, a gente vai continuar com o mesmo. O que a gente quer? Esse ou aquele. Então, eu ia convencendo as pessoas. E eu falava muito do que eu sentia, né? Do que eu percebia, né? Tanto é que hoje, pessoal, o que você sente sobre isso? Né? Tá aqui, ó. 1 mais 2 é 3, se fizer assim... Mas mesmo o racional estando todo mapeado ali, o que você sente sobre isso? Eles vêm me perguntar. Porque é isso que conta, né? Às vezes tem todo um direcionamento aqui, que teoricamente o caminho ideal seria esse, mas você sente que não é esse caminho. E aí a gente para, a gente analisa de novo, e aí a gente retoma. Então, assim, nada é, né, milagre, né? Você vai intuindo, você vai se treinando para enxergar um pouco a mais do que o mapa mostra, digamos assim, e aí a gente vai seguindo. Então, assim, uma coisa que eu acho até engraçado, né? Porque antes todo mundo vinha assim, eu tenho um problemão para resolver. Nós temos uma grande oportunidade. Então, agora, quando o cara chega na minha sala, Mari, nós temos uma mega oportunidade. Putz, é um problema. Mas, então, assim, vai muito da tua postura diante de tudo, né? Então, hoje, lá, eu já consegui colocar na cabeça das pessoas. Quando acontece um erro, acontece uma grande oportunidade. De quê? Da gente avaliar o processo, da gente ajustar o
que precisa ser ajustado. Quem sabe da gente pensar um pouco fora da caixinha e ver uma solução que não vai ser só para aquele cliente, vai ser para todos os clientes. Então, assim, tudo que acontece com a gente faz isso virar uma grande oportunidade. Eu imagino que não foi rápido esse processo, né? Não foi rápido. Energeticamente, muitas vezes eu me sentia que todo mundo fazia assim. Por quê? Porque eu trazia desconforto. Né? Então, assim, o ser humano, ele gosta de ficar no que é confortável, né? Eu até brinco, né? Às vezes a pessoa tá no meio da merda, a merda tá quentinha e ela tá achando que aquilo é legal, né? Porque a mente dela ensinou que assim ela sobrevive. Exatamente. Então, assim, você fazer um movimento para sair, você tem que ser incentivado, você tem que ver algum objetivo ali. E é isso que foi o meu maior desafio. Eu vou quebrar, eu vou destoar completamente o que era o assunto, mas adorei ela. Quero manter contato com você. Tu falou ali, que tu começasse a trazer o que você sente sobre isso, né? E eles começaram a vir te procurando também sobre isso, conforme isso foi se instalando ali. O curso que eu tava falando pra ti, que eu vou fazer com aquele profissional, eles têm uma visão sobre isso que eu acho muito legal. E dá pra adaptar para você próprio deu um exemplo que se adapta para a empresa. Ele traz para o indivíduo, mas empresas são feitas de pessoas, então vale para a empresa. Ele traz a visão de que a gente tem 7 corpos, ou 7 campos. E quando eu falo isso, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa que ela tem uma fé muito forte, ela vai achar que, então é coisa errada. Não, Deus é tão maravilhoso que fez a gente muito mais complexo do que simplesmente um corpo físico e um espiritual. Aí ele fala, tem o físico, ok, eu toquei numa panela quente, o físico me avisou que é ruim e me protegeu. Tem o emocional, um corpo emocional, e o físico ele serve para aglutinar todos os outros, aonde eu, independente de pensar em algo, eu vou sempre sentir algo. Tem o mental inferior, que são as crenças que na nossa vida. Então, você viu a mãe apanhando do pai, você vai achar, você vai tender a repelir homem, vamos dizer assim, né? Uhum. Tem o energético. Então, tem o campo material, o físico, né? O energético, o emocional, as crenças. E aí eu acho legal quando ele fala assim, quando você consegue usar os 4 em equilíbrio, quando você consegue ouvir esses 4 corpos, o que eles estão te falando, você atinge a capacidade de utilizar o 5º, que é o mental superior. E olha que legal isso. Eu percebo como eu me sinto em relação a isso, como a energia aqui tá vibrando, como a energia dessa pessoa tá vibrando. Olho as minhas referências do passado, porque eu aprendo com elas. Olha como o meu corpo se sente a isso, a minha tomada de decisão ela se torna muito mais completa. Uhum. Só para não deixar o conteúdo pela metade para quem está acompanhando a gente, eu falei 5, né? 4 mais o superior. Tem ainda o átmico e o rúdico, que é a intuição e a porção de Deus que habita em você, vamos falar assim. Desculpa, eu fui longe. Mas é um assunto muito interessante. Mas achei muito legal que encaixa com tudo isso aí que tu falou. E eu vejo assim que o empresário precisa olhar para isso. Ele precisa olhar para si mesmo, porque a empresa é consequência do que ele vibra. Então, se ele não se autoconhece, se ele não sabe do que ele precisa fazer, se ele não sabe as travas que ele tem, ele vai passar isso para a empresa. E quando ele faz isso, automaticamente ele também conhece a empresa, conhece o propósito. Então, assim, eu vejo que isso é imprescindível para o novo empresário. Porque cada vez mais nós temos mais desafios. Hoje, o maior desafio, o que é? São pessoas. Nós temos aí uma inteligência artificial vindo. Como vai ser isso, né? Então, assim, as pessoas têm que estar preparadas para usar o que é da natureza delas, que é a criação, o desenvolvimento, a análise, né? O operacional a máquina vai fazer. Isso não está muito longe. Então, cada vez mais, o empresário precisa olhar para o ser humano. Porque é o ser humano que faz tudo. E, às vezes, a gente acaba no vucu-vucu do dia, não, é a máquina que produz, é isso. Não, é o ser humano. E se a gente não cuidar do ser humano, como vai ser o nosso futuro empresarial? Daí que tá, né? A parte técnica, a máquina vai fazer. Exatamente. Daí que tá aí. Agora, o entender o ser humano, entender o seu colaborador, a sua família,
Aí vai ter que partir para o lado, não vamos dizer espiritual, mas entender que existe algo além do físico, né? Como o Tiago falou. Existe a parte emocional, existe crença, existe conexão divina para quem acredita. Então, tudo isso faz parte de um processo que a gente tem que começar a olhar. E hoje de manhã, saindo da academia, quando ligou a rádio, eu não vi quem foi que falou, mas era algo assim: você não pode mudar o que você recebeu dos seus pais, mas você pode mudar o que você vai oferecer para os seus filhos. E dentro da hipnoterapia, é isso que eu trabalho. A gente, né, tenta ressignificar aquilo que você recebeu. Só que você é responsável por aqueles que estão vindo. Então, a Mari, ela não é responsável pelo que ela recebeu da empresa, porque não era a Mari. Mas o que a Mari está entregando agora, ela é responsável. Né? Então, toda essa mudança que você fez, ela é importante porque agora sim a Mari conseguiu implantar uma cultura, né, mesmo seguindo valores, tudo que a empresa tinha que era importante. Então, a gente pensar dessa forma, né? Eu não consigo mudar o que eu recebi. Foi o que eles puderam dar aos nossos pais, à sociedade, à comunidade, na escola. Mas o que eu faço a partir de agora, isso aí é responsabilidade minha, né? Meu pai me ensinou, é algo dele. Ele só pode entregar aquilo ali para mim. Agora, o que o meu filho está recebendo hoje depende de mim. Então, a justificativa de que eu não tive, eu não vou dar. Por quê? Então, você acaba seguindo algo que talvez não deu certo e não vai continuar dando certo. Então, tem essa percepção, né, do olhar, que tudo pode mudar, o meio que você vive, e você ensinar algo diferente para aqueles que estão vindo, né? Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Você sempre tem alternativas. Sim. Você sempre pode escolher o lado positivo, que vai te levar a crescer, ou o lado negativo, que vai te estagnar. Então, é muito mais fácil eu dizer assim, meu pai não me ensinou isso, eu não vi isso, do que ir atrás, do que buscar. E isso não é simples, né? Isso não cai no nosso colo. A gente tem que buscar. Né? Então, assim, essa questão do autoconhecimento. Gente, não vai ser um terapeuta que vai fazer a diferença. Isso é uma busca diária. Né? O terapeuta ele não vai fazer nada por você. Ele vai indicar um caminho. Né? Ele vai te indicar o local certo. Ele vai usar técnica que pode funcionar com você, como pode não funcionar. Então, você tem que buscar aquilo que tem afinidade com você e o que vai te fazer crescer. Mas é uma busca constante. E não é só, né? Se você é um profissional hoje ou é um engenheiro, você tem que estar sempre estudando. Isso é a evolução. E na nossa área pessoal também. Não tem um ponto de chegada, tem um caminhar, tem um construir, né? Para quem acredita que você vai voltar em outra vida, tudo isso vai vir e vai te beneficiar, né? E sem contar que você vai estar transformando o mundo. O que eu digo? Do jeito que eu toco a minha empresa, com os valores que eu tenho, eu influencio diretamente as 40 famílias que eu emprego. Mas a nível de colaboradores, eu processo 3.000 folhas. Então, a minha postura empresarial, ela influencia para a manutenção daquelas 3.000 famílias. Então, é aí que começa o jogo do ganha-ganha, né? Você está aí ajudando no processo de tantas pessoas. Eu acho legal isso que tu trouxesse agora, por quê? Porque normalmente o empresário que faz B2B, que ele acaba atendendo outras empresas, ele tem mais dificuldade de enxergar esse propósito dele, da empresa dele, de enxergar como a empresa dele muda a vida das pessoas, né? Porque, eu estou vendendo para uma empresa, não estou vendendo para o cliente final, entende? O Gil, por exemplo, eu ou o Gil, a gente atende pessoas. Então, é um pouco mais fácil a gente perceber o propósito porque a gente está diretamente mudando a vida de uma pessoa. Agora, quando a pessoa vende B2B, muitos têm dificuldade de ganhar essa consciência. E eu acredito muito da forma como você relatou aqui. É entender que você é um passo, uma etapa, um pedaço de uma transformação, de um resultado que aquela outra empresa quer promover no mundo. E você ajuda ela a promover aquilo. Então, você é parte daquele movimento também. Aí diz respeito a você estar no seu lugar e saber qual é o seu lugar, né? Então, todos nós temos um lugar na nossa família, né? Hoje eu sou mãe, ontem eu fui filha. Então, estar nesse lugar, trabalhando assim, é que te dá força. Da mesma forma, a empresa. Qual é o lugar da minha empresa? Hoje eu faço contabilidade. Eu processo folha de pagamento. Qual é o meu lugar?
O meu lugar é fazer esse trabalho muito bem feito para que o empresário fique focado no ramo de atividade dele, né? Então, se ele é confeccionista, ele tem que entender de moda, de produto, de processo, mas a legislação, todas as obrigações acessórias, é o meu papel. Então, se eu faço esse papel bem feito, como é que eu vou fazer esse papel bem feito, além de fazer o que tem que ser feito? Qual é o pouquinho a mais? É eu entender que lá são pessoas que fornecem informação para mim. Então, eu tenho que entender o contexto delas. Então, o colaborador do cliente que presta informação para mim, ele vai fazer como isso? Né? Ele vai estar chateado, ele brigou com a esposa, ele recebeu um esporro do chefe. Eu tenho que entender que do jeito que ele está não diz respeito a mim. Eu tenho que levar o jeito que eu sou. Então, eu sempre digo, olha, a gente pode receber pedras, mas a gente vai dar flores, porque essa é a nossa natureza. Então, a gente sempre vai fazer um trabalho bem educado, pensando no melhor para aquela empresa, no contexto dele. Então, é isso que eu digo que é o plantar. É uma postura, é um jeito de ser. E com isso a gente vai conquistando e influenciando. É muito mais simples, né? Não é algo... É você ser você, fazendo o seu papel que você foi contratado para fazer. Eu achei interessante, eu tenho até uma história, mas seria muito longa para falar. A gente só entrega aquilo que a gente tem. Exato. Né? Então, se o outro ele fez para mim, é um problema dele, não é meu, né? A forma que eu vou receber, aí sim. Então, a gente entender que você pode doar aquilo que você tem um coração cheio, vamos dizer assim, né? Então, esse material, esse que a Mari oferece, quem está entregando para essa empresa está entregando da forma que você planeja, que você desejou. Mas você não sabe quem vai receber lá, como que ele está, né? Então, aí quem acredita na energia também vai receber essa energia, né? Esse equilíbrio que você envia, para que aquela pessoa também entenda que ela pode ser receptiva e também, né, depois devolver de uma forma diferente. Então, a gente vai receber aquilo que a gente doa. E às vezes as pessoas não percebem, né? Que é agressiva e por isso que as pessoas são agressivas com ela, né? Aí é onde eu vejo que eu falo sobre um valor que é a visão sistêmica, né? É você enxergar o sistema do outro, né? Então, o que a gente faz com aquelas empresas que são muito exigentes com os colaboradores e tudo fica difícil de processo? A gente vai lá, a gente oferece um checklist, pessoal, esse mês isso deu certo, isso não deu. O que a gente vai fazer para melhorar? Então, assim, é sobre essa postura para frente, essa postura de querer contribuir, de fazer parte da solução que faz a diferença. E que eu digo que é assim que o mundo devia ser, né? Nós devíamos estar trabalhando para o todo, né? Onde eu posso ajudar um pouquinho aqui, eu vou ajudar um pouco lá, e aí a gente forma uma crescente, que eu falo que é a crescente de amor, que é o que o planeta vibra. Né? Ele vibra assim. A gente que perde tempo julgando o outro, a gente perde tempo disputando com o outro. Na realidade, nós estamos aqui para se desenvolver, para ser feliz. Deus não criou a gente para vir aqui passar perrengue. A gente que colocou isso nas nossas costas, né? Então, assim, quando alguém me trata mal e eu percebo, bom, isso é um problema dele, não tem a ver comigo, fica mais leve. Ô Mari, nessa linha da constelação dentro das empresas, tá? Para quem está acompanhando a gente aqui, quais seriam os primeiros cuidados que alguém que... Opa, me identifiquei com o que a Mari está falando, quero tentar começar a trazer isso para minha empresa. Eu quero ver se as coisas estão boas ou ruins. Quais são as pequenas dicas ou caminhos que tu dás para quem está acompanhando a gente poder começar a... Não sei se implantar isso na sua empresa, mas avaliar como tá também. São 3 pontos básicos. Primeiro, equilíbrio. Tudo tem que ser equilibrado para ter força. Então, assim, se eu dou mais do que eu recebo, eu desequilibro. Se eu recebo menos do que eu mereço, eu desequilibro. Então, isso vale em todas as relações, com todas cliente, as cliente, funcionário. colaborador, parceiro, tudo. Tem que ter o ganha-ganha, né? Então, eu tenho que estar no processo equilibrado. Eu vou pagar o justo, vou receber o justo. Então, o colaborador, ele faz um trabalho, ele tem que receber por aquele trabalho. Se ele recebe a mais, eu desequilibro. Se ele recebe a menos, eu desequilibro. Então, tem que ter esse equilíbrio. Outro ponto importante, pertencimento. Todos têm que se sentir pertencentes. A gente faz muita coisa para pertencer a um grupo que a gente nem imagina.
coisas que não dizem respeito a nós, né? Então ele tem que se sentir pertencente àquilo, ele tem que se sentir integrado, ele tem que se sentir valorizado. E outra coisa que pouca gente percebe é a hierarquia. Quem chegou primeiro tem mais conhecimento. Não quer dizer que tenha mais responsabilidade, mas quem chegou primeiro tem que ser respeitado. Não, ele chegou primeiro. Quando eu cheguei, eu fui a última. Então eu tive que ter esse respeito por quem estava lá. Eles sabem mais do que eu sobre a empresa. Então esse respeito por quem está... Isso não fala sobre cargo, né? Não fala sobre cargo, fala sobre respeito. Quando eu vou desligar uma pessoa, tem que ser um desligamento respeitoso, porque ela fez parte, bem ou mal, da forma como eu queria ou não, mas ela fez parte, ela contribuiu, então tem que ser um desligamento respeitoso. Então esses são os 3 pontos básicos. Eu teve um caso até de uma amiga minha, o pai dela, ele foi eleito o homem com maior tempo de serviço em uma única empresa. Ganhou Guinness, ganhou tudo. É de Brusque, era na empresa, ele trabalhava na empresa Renault. Uhum. E ali, nesse caso, ele era o funcionário que estava no topo da hierarquia, acima até do que os próprios donos, porque já tinha trocado os donos, já tinha passado sucessão. Então ele estava, olha que curioso, um funcionário estava nesse sentido hierarquicamente acima dos donos. Exatamente. Não quer dizer que ele tinha responsabilidade ou coisa nesse sentido, mas ele tem que ser olhado dessa forma. Com respeito. Com respeito. De quem veio antes, né? Quem é empresário sabe, né? Não tem aquela função que o colaborador sai e a gente não consegue mais integrar ninguém naquela função. Parece que vem um, não dá certo, vem... Por quê? Porque a pessoa ficou conectada ali. Ela ainda tem algo a requerer, às vezes é só um agradecimento, às vezes, então a energia dela fica ali e a função não roda. Vem pessoas boas e não conecta. Então, você ter conhecimento disso, fazer um desligamento, mesmo que seja você com você, mas reportando com gratidão, resolvendo esse assunto, você libera essa energia e tudo flui. Mas vamos dizer assim, Mari, o início, né, que foi o que o Thiago perguntou, que o podcast virou algo diferente até da parte técnica. E é importante a gente falar disso para quem acredita, para quem não acreditar, olhar para esse lado. Como a Mari falou, às vezes você tem um setor que não está andando e pode ser energia de alguém que estava ali ainda, né? Permanecendo ali. E aí eu queria saber, assim, quando a Mari iniciou nesse processo de trazer para a empresa, e eu acredito que trabalha, mesmo sem os clientes saber, também acaba trabalhando com eles, né? Sim. Esse trabalho de energia. A Mari procurou antes para si? Sim. Que é importante. Às vezes, eu vou sair daqui, vou procurar alguém que trabalhe com constelação empresarial, mas ela está desequilibrada. Então, queria saber um pouquinho disso. Não tem como você não se trabalhar antes. Não tem. E também, assim, a constelação sistêmica empresarial, ela diz respeito a pessoas. Então, quando você vai fazer um trabalho desse, automaticamente você é trabalhado. Então, não tem como você... eu vou constelar a minha empresa. Você que é dono está sendo constelado. E aí você vai perceber que você tem que olhar para algumas coisas, resolver algumas coisas. Então, é um caminho... Primeiro você, depois o mundo, como diz a minha amiga Bruna. Primeiro você. Isso eu acho que exemplifica por que muitas vezes a empresa não dá certo, porque o dono não está bem, né? Exatamente. Ele não está bem com ele mesmo, ou em casa, e aí quando vê... Ele acha que a empresa é só mais uma coisa que não está bem. Não, ela é reflexo dele não estar bem, né? Exatamente. Bom, prova disso é a empresa que eu toquei durante 12 anos. Ela tinha seus emaranhamentos, ela tinha suas travas. E eram tão grandes que eu, como cheguei depois, não consegui mudar. Então, quando é um empresário que cuida da sua empresa, ele primeiro precisa estar bem. Porque é a vibração dele que vai influenciar na vibração da empresa. E isso exige um grau de vulnerabilidade muito grande, né? Principalmente, eu vejo assim, porque a figura do empresário, a pessoa que decide empreender, ela precisa buscar uma força interna muito grande para encarar o mercado de CNPJ, vamos falar assim. Sim. E muitas vezes acaba criando uma casca ou uma armadura do tipo, eu preciso fazer. E se despir dessa armadura para se colocar vulnerável do tipo, não, eu também sou parte do problema e parte da solução.
eu acho que talvez seja um dos passos mais difíceis que eu vejo dos empresários. Você sair dessa zona de conforto, digamos assim, eu cheguei até aqui, eu tenho conhecimento, eu tenho a empresa, e você se colocar nesse lugar que você vai se autoavaliar, você vai se autoconhecer, você identificar aquilo que trava você, porque são coisas simples, né, que aconteceram durante a tua infância, ou às vezes até de vidas passadas, para quem acredita, mas assim, são coisas simples que te marcaram, que deixou aquele vínculo lá no inconsciente, que é esse inconsciente que te rege, né? Porque o nosso consciente, estar no momento presente é 5%, digamos assim, a gente é influenciado pelos conceitos, os paradigmas, tudo que a gente tem internamente. Então, olhar para isso, fazer as mudanças, né? Que a hipnoterapia, que ao meu ver é as terapias mais rápidas hoje em dia, né? Porque, assim, um processo terapêutico, ele não é de um mês para o outro, né? Agora, a hipnoterapia, não. Você vai no problema específico, você vai lá e você resolve. No dia, né? No dia. E é impressionante, gente. Assim, ó, você parece que não é você, sabe? Assim, que aquilo que te pesava, que te travava, não existe mais. Né? A gente se empolgou tanto aqui, eu nem pedi para você que está acompanhando a gente se inscrever aqui no canal, tá? Então, se você está aqui com a gente até agora, tá curtindo esse bate-papo que a gente tá tendo com a Mari, agregou para você, se inscreve no canal, coloca nos comentários o que ficha caiu para você, o que mais te marcou, encaminha, compartilha, tem um botãozinho de compartilhar, manda isso para os teus colegas empresários também, para aquele que tu sabe que precisa olhar para isso. Então, se inscreve, curte, compartilha com seus amigos empresários e comenta aqui embaixo. E eu vou aproveitar para falar rapidinho da M8, tá? Esse episódio está sendo maravilhoso porque ele justifica a cadeira do Gil. Para ver como a M8 já tem consciência da importância do empresário ele se desenvolver, ele se conhecendo e sendo se tornando um impacto positivo na empresa. A M8 ela entrega para você, empresário, mentorias empresariais. Que tipos de mentorias? Mentorias em todas as áreas que a gente considera fundamentais para uma empresa. Então, vai ter desde posicionamento de mercado, vendas, a parte de marketing digital, branding, gestão de pessoas, gestão financeira, jurídico, você vai ter advogado lá dentro, desenvolvimento pessoal, tá? E emocional, para te ajudar a começar a se entender, se encontrar e entender o impacto que você está gerando na sua empresa. E o mais legal de tudo, se você escanear o QR Code que está aqui na tela ou for na descrição desse vídeo, tem um link lá para você clicar, você ganha 15 dias gratuitos para conhecer a M8, sem compromisso. Você vai chegar lá, vai se cadastrar, nem dado bancário vai ser pedido para você. E você pode vir interagir com a gente. Uma das coisas mais legais da M8 é que, além de todo o acervo que você tem lá disponível para você poder assistir, você vai poder interagir com a gente. A gente tem lives praticamente diárias aí, onde você vai poder entrar ali, ver sobre um tema específico, tirar suas dúvidas, você vai poder perguntar, interagir, trazer o seu case para que a gente possa te entregar algo bem personalizado para a tua necessidade, para a necessidade da tua empresa. Então, se quiser conhecer a M8, link na descrição, ou escaneia o QR Code e se aproveita esses 15 dias gratuitos e vem lá interagir com a gente. Não é um curso, é uma mentoria onde você tem acesso a todos os profissionais, né, ao vivo, tirando as suas dúvidas, perguntando e, quem sabe, abrindo um pouquinho das suas dificuldades e a gente está orientando ali naquele momento. Então, por isso é mais completo. É isso aí. Ô Mari, tinha uma pergunta que eu queria muito te fazer, que é o seguinte. Você já passou por mais de um CNPJ. Você tem uma jornada aí que teve muitos movimentos. E eu imagino que alguns deles bem desafiadores. Você conseguiria compartilhar com a gente quais foram os momentos mais desafiadores que você enfrentou, seja nessa empresa ou nas anteriores? E como você fez para encontrar um caminho para aquele momento desafiador, tanto desafiador pessoalmente falando, quanto desafiador em termos de CNPJ. Porque talvez quem está acompanhando a gente talvez esteja passando por algo parecido
E talvez a tua resposta possa ser um caminho para eles. Bom, diante de todas as dificuldades, assim, o que realmente foi bem pesado para mim foi quando o Mário faleceu, né? Então, que eu tive que tomar a dianteira do negócio. Então, o que foi valoroso para mim? Ter bem claro esse meu autoconhecimento, saber aonde eu quero chegar, saber o que eu quero fazer, ter essa direção. Tendo isso, você tem que ter uma postura positiva, né? Você tem que encarar os fatos, aprender com eles, mas acima de tudo essa fé, essa coisa que vem do coração, dizer, não, eu quero, eu vou fazer acontecer. Então, assim, muitas vezes na dificuldade a gente acaba não enxergando o nosso potencial. Então, é sobre isso. Quanto mais difícil, quer dizer que você está mais emaranhado e você está ali vivendo o problema. O que eu posso dizer? Saia. Faz de conta que você tá, o teu problema está aqui, você, né, você visualiza ele, você sai Dissocia. e você olha de cima ou de outro ângulo. Você vai ver as coisas muito diferentes e você vai aí enxergar possibilidades. Então, tudo está dentro da pessoa. Não tem nada que está fora. Ela tem que buscar lá dentro essa visão. O que está acontecendo? Sai fora, observa como se fosse uma outra pessoa, um outro cenário, né? Você está vivendo o seu cenário, mas olhando de fora. Faz toda a diferença. E nessa linha, autoconhecimento também justifica, porque como eu vou conseguir fazer isso de sair de fora, olhar com o olhar de um terceiro, se eu não tenho consciência das lentes que eu carrego, da forma como eu tendo a avaliar, né? Aí é onde eu digo que entra o facilitador, os terapeutas. Porque eles vão conseguir te conduzir para esse olhar, né? Então, e outros apoios, né? Eu acho que você precisa conversar com gente que já está na área, com pessoas que já passaram por isso. É muito valoroso você conversar com alguém que já passou por isso. Por exemplo, tem um empresário de sucesso, vai conversar com ele, né? Se ele estiver aberto, ele vai te contar que ele também já passou por isso, o que ele fez. E também, assim, não é uma coisa de uma pessoa só. Volto a dizer, é você se armar de conhecimentos e isso envolve você sair de onde você está e buscar algo novo. Então, network, terapia, conhecimento é o caminho que vai te tirar desse sufoco, né? Ô Gil, tu vai ter que trazer ela para uma mentoria do M8, tá? Eu só tô te avisando, pelo menos uma. Pelo menos uma, tá? E tinha até outras questões, mas eu até olhei o reloginho ali, assim, já, né? Já bateu ali 1 hora, né? Mas, vamos lá, Thiago, acho que tem mais perguntas, né? Mas acho que não vai dar, vamos ter que chamar mais uma vez. Joga mais uma rapidinho. Eu queria saber, assim, porque a gente vê toda essa força que a Mari passou, só que a Mari tem 2 filhos adultos. Nesse processo de a Mari assumir, né, e eu sei que eles não seguiram junto com você, cada um tem a sua história, como que foi para a Mari? Nesse processo, chegar lá e saber assim, vocês vão me ajudar, vocês vão estar junto, eu preciso de vocês ou não? Como que a Mari lidou com isso? Não, eu sempre tive claro que aquele não era o negócio deles, né? Então, até pelas próprias características deles, já estava muito claro que eles não iam seguir esse ramo contábil, né? O ramo empresarial sim, mas não o contábil, né? Então eu nunca contei com eles, né? E eu sempre tive essa postura, né, da individualização, né? Cada um tem o seu processo, cada um segue, né? E então, enquanto as crianças são pequenas, você precisa dedicar o seu tempo para eles, você precisa educá-los. Mas quando eles crescem, você precisa deixar com eles. Você fez tudo o que foi necessário, possível, dentro do teu conhecimento. Os pais sempre fazem o melhor pelos filhos. Nem sempre é o melhor, mas eles sempre estão convictos que estão fazendo o melhor. Então, você, no processo que você tem criança pequena, você tem que dedicar o tempo para eles. Por quê? E não precisa ser muito tempo, precisa ser intenso. Eu sempre trabalhei, mas chegando em casa o momento era deles, até a hora de dormir era só eles. Então, eu tenho a consciência tranquila de que eu fiz o melhor. E isso é um ponto que as mães precisam olhar. Elas têm que ter consciência de que o que elas estão fazendo é o melhor que elas podem. E fazer e deixar, soltar. Porque o filho, ele traz tudo o que você ensina. Ele é fruto do que você mostra para ele, né? Então, nesse processo, quando foi para assumir a empresa sem os meninos, para mim foi muito tranquilo.
porque isso já estava claro, né? E quando você vai tomar uma decisão como a minha, tendo que carregar os filhos juntos, eu acho que é mais desafiador ainda, porque são outros processos que você tem que incluir. Mas talvez se a Mari não tivesse esse lado espiritualizado, entendido, teria forçado a barra como apoio? Giovanni, imagina se eu não tivesse esse conhecimento. É que eu acho que vai além. Eu acho que o que pega também, é porque a empresa também é um outro filho, né, meio? Exato. Então, eu fico imaginando assim, pô, você construiu uma empresa do porte que você construiu a vida toda e no final ela vai para onde? Vai para quem? Vai se desfazer? Ou... existe um apego emocional ali também, né? E a gente precisa entender que a empresa é um organismo ela própria e você é você. Exato. Ô Mari, a gente tá chegando no finalzinho. Tem alguma mensagem que tu queria deixar para quem tá acompanhando a gente, pro empresária que estiver acompanhando a gente? E se ele chegou até aqui é porque se identificou muito com a tua história. Que mensagem tu gostaria de deixar para quem tá acompanhando a gente? Eu digo assim, ó, é muito importante você cuidar de você. Porque se você estiver forte, estiver segura, equilibrada, tudo fica mais fácil. E aí sim você pode ajudar muito mais. Então, como diz a minha amiga Bruna, primeiro você, depois o mundo. Maravilha. Gil, que papo bom, hein? Vai longe. Ó. Ainda mais a gente gosta desse lado de energia, né? Desenvolvimento emocional, pessoal, e vai longe. Mari, muito obrigado pela tua participação, por ter aceitado o convite, por compartilhar um pouquinho da tua jornada com quem está acompanhando a gente aqui, compartilhar com a gente, tá? Adorei te conhecer, tá? Vou reforçar, você que estava acompanhando a gente, se inscreve, curte, manda para os seus amigos empresários, vem conhecer a M8, QR Code na tela, e é isso, né, Gil? É isso aí, eu também agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer compartilhar, porque eu digo que a gente semeia, né? Então, quem sabe uma palavra minha possa despertar algo em você. Isso é muito importante para mim. Tá joia. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.